telefone aqui. É operador de áudio, Osvaldo. Operador de áudio. Sextou, aumenta, Pachecão! E aí, Alex? Você é roqueiro? Ah, eu gosto de muita coisa. Gosto. Vazejo nem sabe o que é isso. E essa é do meu tempo de jovenzinho, viu, menino? É. Essa, o meu padrasto gostava muito dessa música. Twisted Sister. Olha ele correndo! É isso aí, galera. Muita gente, porque o programa hoje tá daquele jeito. Tá mesmo, né? Estamos com enorme alegria, enorme energia e o Vazejo boiando porque não é da época dele. E como que nasceu 2000 e alguma coisa, Não, eu sou da década de 90, filho. pera lá. Não, pera lá. não zoa com meu filho. Deixa o meu filho tranquilo. Qual que é a geração dele? Não sei. Ah, geração, sei lá o que. Geração mimimi, pronto. Não, não é. Não, dele é um pouquinho Lembra uma vez, Vazejo, eu virei pro Vazejo e falei, você não é de açúcar? Você ia no chuva. Lembro. E eu tava sem capa. Ele ia cobrir um jogo, ele falou, mas vai chover. Eu falei, mas você não é de açúcar. Você é repórter, né? Você já pegou chuva, Alex? Eu peguei raio, quase morri. Agora o Vazejo, agora tem uma casca, o menino. Tá forte também o Vazejo aqui, ó, bíceps. Bom, vamos lá. Seguinte, no estúdio tá essa super dupla maravilhosa, Alex Miller, Marcelo Vazejo e vocês do outro lado, nos fazendo essa companhia maravilhosa. É dia de falar sobre o ambiente fervendo no Corinthians, tem muita novidade. O Salazar tá lá, vai falar pra gente como que tá a política do clube. Você conhece essa música, Salazar? Só faz um finalzinho, ou não faz ideia também. Deixa eu ver o Salazar. Ele não tem o retorno. Ele não tem o retorno, depois a gente canta pra ele. We're not gonna take it. Olha lá, ele não ouve. Mas eu canto pra você. We're gonna take it. E o Vasco? Como é que vai ser o Vasco, hein? Aí, ó, Corinthians ele conhece. Ele conhece. O Salazar é roqueiro, pô, E ele o gosta. Palmeiras? O Palmeiras tem eleição presidencial domingão. A gente vai cobrir, você vai conferir tudo no Mesa Redonda. Tem também jogo importantíssimo amanhã. Então a gente vai analisar como que vai ser essa partida. Vamos contar também como está a preparação do São Paulo para buscar a vaga da Libertadores. Será que consegue? Será que não consegue? Daqui a pouco eles vão falar. E o Santos? Tem notícia sobre a reforma da Vila Viva Sorte. E o Santos também está buscando um treinador. Então a gente volta depois. Sobe, Pacheco, dessa dica. Olha a gente aqui de volta e eu começo com um recado muito, mas muito especial para você. É dia de saber quem vai ganhar o super presente que a Capa mandou para nós. Fabrício da Capa arrasou e o vencedor foi... Vamos pôr um telão aí, que legal. O professor Francisco Franzin Júnior levou essa... Carlos Franzin Júnior. Carlos Franzin Júnior, não sei de onde eu tirei o Francisco, estou pensando no filho do Alex aqui. O Carlos levou essa linda camisa histórica do Juventus, é o terceiro uniforme do meu clube lá da Moca, com o primeiro escudo do Moleque Travesso. Que presente lindo do pessoal da Capa. Eu acho que eles enlouqueceram de dar essa camisa. Presentaço, né? Valeu todo mundo que participou. Semana que vem tem mais, tá bom? Semana que vem, não, na outra semana tem mais presentaço da Capa para vocês aí de casa, tá? Agora a gente começa o nosso giro de repórteres com o José Paes, direto do CT da Barra Funda. Boa noite, José Paes. O São Paulo tem novidades para o jogo de amanhã? Deve ter novidade sim, Michele. Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nessa sexta-feira. Pois é, o técnico Luiz Ubeldia pode ter 3 reforços, podemos dizer assim, para esse jogo diante do Galo, amanhã 9h30 lá no Morumbis, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Arboleda, Wellington, Rato e Bobadilha podem voltar ao time. O Arboleda sofreu recentemente um trauma, né, na perna, está há algum tempo fora, não vem jogando, é uma peça importante desse time do professor argentino Luiz Ubeldia. O Bobadilha estava lá com a seleção do Paraguai para a disputa agora da data FIFA, da última data FIFA, não vinha atuando. E o Wellington Rato, que tinha um edema na panturrilha. Esses 3 jogadores devem ficar à disposição para esse super jogo de amanhã lá no estádio do Morumbis. O Wellington, lateral esquerdo, que também está fora há algum tempo, e o Caleri, eles já estão na transição física, estão recuperados aí das suas respectivas lesões, mas ainda são dúvidas, podemos dizer assim, não devem atuar nessa partida diante do Atlético Mineiro. O Sabino
que está suspenso, esse com certeza está fora do jogo de amanhã. Retorno também do técnico Luiz Ubeldia, né, que estava suspenso contra o Red Bull Bragantino, não comandou o time, o Maxi Cubeiras ficou ali à beira do gramado e o São Paulo acabou empatando fora de casa pelo placar de 1-1. São Paulo que precisa só de 2 pontos em 4 partidas restantes no Campeonato Brasileiro para assegurar vaga na Copa Libertadores do ano que vem, no mínimo na chamada pré-Libertadores, né? Então vamos ver aí como que o São Paulo vai desempenhar nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, se vai conseguir de fato a vaga na Libertadores, já na fase de grupos, né? O São Paulo ali tá ainda na pré-Libertadores, tá brigando, vamos ver como é que vai rolar isso até o final do campeonato. Pro ano que vem já deve ter saídas o tricolor, já tá trabalhando nos bastidores. Eu venho trazendo aqui nos últimos dias que o Rodrigo Nestor, né, recebeu aí propostas, sondagens lá do Bahia para sair, para trabalhar de novo com o técnico Rogério Ceni, assim como o Juliano Galotto também deve sair, não teve muito espaço nessa temporada, é bem verdade que recentemente teve uma lesão também, teve que ficar fora, é um cara que no início dele aqui no São Paulo teve muitas oportunidades, chegou a ser artilheiro do São Paulo em dado momento da temporada passada, mas que nesse ano não conseguiu engrenar. Rodriguinho também é outro que deve sair, um jogador que tem pouca minutagem, nos últimos 2 anos aí só fez 5 jogos completos, então o São Paulo também já trabalhando nos bastidores para dar uma mudada nesse elenco aí do técnico Zubeldia para 2025. Jogo de amanhã importante, estarei lá e trarei todas as informações para vocês no Mesa Redonda de domingo. Tá certo, Michele? Essas as informações do São Paulo direto aqui do CCT da Barra Funda, minha querida. Muito legal, José Paz, tudo isso. E aí, Bazejo? O desfalque do Sabino é um desfalque importante porque o São Paulo tem um grande problema na lateral esquerda. O Wellington, que é o titular, está machucado. O Sabino, que é um zagueiro, vinha sendo improvisado. Porque o norte-irlandês, o Jamal Lewis, que o São Paulo contratou até agora, não conseguiu convencer a comissão técnica de que tem capacidade para ser titular. O Lisiero, que também é um jogador que poderia ser improvisado por ali, também está machucado, então o técnico Luiz Ubeldia não sabe muito bem quem ele vai poder escalar. O Patrick, que é um jovem recém-recuperado de lesão, ainda também não convenceu, então é uma grande dor de cabeça do Ubeldia para esse jogo. O Caleri também ninguém sabe se entra em campo, se não entra, ele é um jogador que está tendo de lidar com problemas físicos e também com uma péssima fase dentro de campo. O Caleri não vem fazendo tantos gols como o torcedor São Paulo não está acostumado. O André Silva vem pedindo passagem, mas também fez uma partida bastante apagada na última quarta-feira contra o Bragantino. São Paulo oscilando bastante nessa reta final de temporada. Há quem diga que o elenco já está de férias, porque não tem mais como perder a vaga na pré-Libertadores, mas o São Paulo sonha com a vaga direta para a fase de grupos. É, melhor, né? Mesmo se terminar em sexto, ainda pode pegar a vaga direta. Pode pegar a vaga direta se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana nesse final de semana. Vamos aguardar, mas é um jogo dificílimo para o São Paulo contra o Atlético Mineiro, que faltando uma semana para a final da Libertadores, ainda não sabemos se o Galo vai ou não preservar alguns dos seus principais atletas no Morumbi. Só me preocupou a atuação do São Paulo contra o Bragantino, que vinha apanhando de todo mundo. E se alguém tivesse que ganhar o jogo, teria que ser o Bragantino. O São Paulo não jogou absolutamente nada e só fez um gol com o Lucas Moura, graças à lambança dupla do zagueiro lá, que ficou, sei lá, não sei o que deu tilt na cabeça do zagueiro e o Lucas acabou aproveitando e com a sua qualidade ele fez um gol. Mas o São Paulo poderia ter perdido esse jogo e são pontos importantes. O São Paulo ainda tem condições de buscar o Internacional, só que pela matemática, porque pelo futebol a tendência é de que essa diferença aumente ainda entre esses dois times. Bom, o Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para negar a soltura do Robinho, que está preso em Tremembé por estupro. Votaram a favor da manutenção da prisão os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Cristiano Zanin. O único voto divergente até o momento foi o do ministro Gilmar Mendes. A votação virtual continua até o dia 26 de novembro, mas o placar já é desfavorável por 7-1 ao Robinho, que foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália em 2013. O noticiário do Santos está fervendo hoje. Quem vai te atualizar sobre o assunto é ela, que está de volta. Já se recuperou, teve uma dor de garganta. Boa noite, Má. Querida, a diretoria do Peixe se pronunciou hoje sobre a reforma da Vila, é isso?
Fala, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, recuperada, a voz já está de volta e tem que tomar ar aqui para dar tanta notícia do Santos hoje, começando com essa que você comentou. Exatamente, vocês se lembram, lá no início de outubro a gente teve uma entrevista coletiva do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falando sobre a construção da nova arena, quais eram os próximos passos, certo? Pois é, hoje o clube comunicou, num comunicado oficial, que está aguardando algumas pendências financeiras e técnicas por parte da W Torre, que é a construtora, para de fato assinar esse contrato. Então a gente já consegue entender, né, que está um pouco atrasado esse cronograma, portanto. Afinal, o Santos queria, até o final de novembro, até o final da semana que vem, portanto, já estar vendendo cadeiras cativas, camarotes, o que provavelmente não vai acontecer por conta deste atraso. A construção da nova vila não tem ainda uma previsão para começar e muito depende da entrega do estádio do Pacaembu também. Afinal, o Santos já fez do Pacaembu a sua segunda casa e pretende jogar os jogos do ano que vem por lá. Uma coisa depende exclusivamente da outra e a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos relacionados a esse atraso, essas pendências aí técnicas e financeiras por parte da construtora. Segundo assunto que eu trago para vocês é sobre o Giuliano que decidiu hoje rescindir seu contrato com o clube, não joga mais com a camisa do Santos, já nem mesmo no domingo, no último jogo da Série B. Ele se reuniu com a diretoria e colocou aí na mesa essa vontade de sair do clube. Essa informação foi dada inicialmente pelo GE, confirmada pelo nosso setorista Rodrigo Matucci, do GazeteSportiva.com. O Giuliano tinha uma cláusula de renovação automática que não vai ser exercida, portanto, ele quer realmente sair do clube. Além dele, para esse jogo de domingo, aí por essa questão contratual, que ele não quer mais jogar pelo clube, outros 8 jogadores estão no departamento médico, realmente uma debandada enorme para essa última partida. O Santos não vai poder contar nessa última rodada com o João Schmidt, Gil, Escobar, William Bigode, o Furk, enfim, um monte de nomes aí fora. Então, o interino Leandro Zago vai ter problemas para escalar para esse último jogo contra o Sport, fechando a Série B. A gente já sabe que o Peixe conquistou tanto o acesso para a Série A quanto o título na semana passada. E, por fim, assunto 3, que também está muito em alta, a relação à procura dos técnicos do Santos. São 2 nomes em alta no clube nesse momento, Luiz Castro e também o Cuca. O Cuca, por um lado, é visto muito bem internamente, conhece o time do Santos, esteve recentemente no clube. No entanto, a gente sabe as pressões externas que eles estão sofrendo por parte da torcida por conta das questões aí envolvendo os processos pelos quais ele passou recentemente, inclusive foi até desligado do Corinthians por conta disso. E o Luiz Castro, por outro lado, está sem clube nesse momento, depois de sair do Al Nassr em setembro e está aí em alta, enfim, recebendo diversas propostas e acaba entrando em choque com o planejamento do Santos nesse momento, além dos altos salários. O Santos quer resolver o quanto antes essa situação do técnico e Luiz Castro está aí tranquilo para resolver o seu futuro. Devolvo com vocês, bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Má. Fala, Alex. O Santos, como campeão da Série B, já está pensando em 2025, já deveria ter feito isso até há mais tempo, mesmo com o Carille lá. Mas isso é uma prova, o Giuliano pedindo já rescisão de contrato, não vai ficar no clube, que era um dos principais jogadores, né, do meio campo do Santos. Então o Marcelo Teixeira, presidente do clube, vai ter que fazer realmente uma renovação desse elenco. Ele pode até manter uma base, manter ali uns 4, 5 jogadores principais, mas vai ter que fazer um time novo pro ano que vem, mesmo. Só que sem dinheiro. Por isso que é muito importante que ele consiga convencer o Neymar, o Gabigol, para ter realmente qualidade para disputar uma Série A. Porque se ele perder os poucos que têm qualidade pro ano que vem e não conseguir repor, o Santos vai bater e voltar igual o Vasco fez, igual um monte de time aí já fez. Então o Santos tem que tomar cuidado para montar um time decente para 2025. E vai tomar um saco do Sport lá, porque não está mais nem comprometido com o campeonato, mais de meio time fora, 9 jogadores fora. O Sport precisa da vitória para voltar à Série A. O Sport, para mim, vai golear o Santos. E sabe quem vai rodar na Série B, Basélio? O Novo Horizontino. Passou o campeonato inteiro no G4, chegou a liderar a competição e na última rodada ele vai sair do G4 para o Ceará, Sport, Mirassol e Santos subirem. Porque o Novo Horizontino pega o Goiás fora e o Sport vai ganhar do Santos, o Ceará vai ganhar do Guarani, o Mirassol vai ganhar também, não lembro. O Ceará só depende dele, né? Então, os outros times que concorrem com o Novo Horizontino têm jogos fáceis. E o Novo Horizontino pega o Goiás fora. O Novo Horizontino só precisa da vitória, depende só da vitória contra o Goiás fora
para conseguir chegar à Série A. Tomara que consiga. Na minha visão, a temporada do Santos já acabou, o Santos já selou o acesso, o título, enfim. Agora é pensar no planejamento de 2025. Em relação a treinadores, analisando apenas pelo lado técnico, Cuca e Luiz Castro são duas excelentes opções. Eu hoje, se fosse o Marcelo Teixeira, optaria pelo Luiz Castro, porque deixou uma excelente impressão no futebol brasileiro, liderava o campeonato com o Botafogo até decidir ir para a Arábia, e também porque o Cuca, ele traz consigo toda a polêmica extracampo, que talvez para o Santos não seja muito bom nesse retorno à Série A. O Santos, é verdade, precisa montar um elenco muito mais forte para ser competitivo na elite do futebol nacional, mas, ao meu ver, o Marcelo Teixeira teve sucesso na montagem do elenco para a Série B, inclusive tendo à disposição um elenco superior ao que o Santos tinha na Série A quando caiu. É lógico que esse elenco talvez não seja do patamar que o Santos merece para disputar a Série A, mas pelo que o Marcelo Teixeira fez na última temporada, eu vejo com bons olhos a montagem do elenco do Santos para a Série A. O José Paes marcou presença ontem no leilão beneficente promovido pelo Ronaldo Fenômeno. Bora conferir tudo que rolou por lá. Fala, Mi! Beijo grande pra você, querida. Abraço pros amigos que acompanham aí a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, ontem rolou o primeiro leilão beneficente em prol da Fundação Fenômenos, liderada pelo grande Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ele parou aqui na Zona Mista para conversar com a imprensa antes do evento e claro que a gente teve que perguntar pro Ronaldo em relação à presidência da CBF. O ex-jogador manifestou o desejo de ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Há muitos anos já falo da minha ideia de um dia ser presidente da CBF e isso não mudou. Vamos aguardar o momento certo de fazer isso acontecer. Eu estou extremamente preparado para esse momento e, obviamente, o futebol brasileiro precisa de mudanças grandes, mas não quer dizer absolutamente nada, não sou candidato, não tem eleição à vista, então é só a minha vontade que não mudou de muito tempo para cá. E a vontade do possível presidente Ronaldo é Guardiola, é isso mesmo? Não dá para passar a carroça na frente do burro. Vamos ver o que vai acontecer. Não tenho ainda... Tenho muitas ideias no caso de um dia isso acontecer, mas não dá pra gente especular nada agora. Uma eventual presidência de Ronaldo Fenômeno na CBF, você toparia voltar à confederação como diretor? Mas ele vai mesmo? Pô, o cara vai pra Ibiza, fica lá um mês em Ibiza, passeando. Bom, mas mas óbvio, se ele for candidato, tem todo o meu apoio. Quem também parou para conversar com a gente foi o Kaká. Ainda no tema seleção brasileira, o pentacampeão mundial opinou sobre o atual momento do time comandado pelo técnico Dorival Júnior. Cara, um momento de reestruturação de seleção. Os últimos jogos, bons jogos não tão bons como esses dois últimos agora. Então acho que é um momento aí que está oscilando bastante, mas eu sou muito otimista. Então acredito que tem excelentes jogadores, tem um treinador que fez um trabalho nos clubes muito bom, agora está tendo essa experiência com seleção e eu sigo otimista aí, que o Brasil não só vai estar na Copa, como vai ser uma das seleções favoritas aí em 2026. Gente, olha, o Ronaldo deu uma despistada ali. Primeiro, eu senti que ele quer ser presidente da CBF. E segundo, eu senti que ele quer o Guardiola também. E terceiro, eu senti que o Andrés vai estar junto nessa parada toda. Isso aí acabou sendo até uma informação, né? Não é, ele transcende a questão da opinião, porque ele falou que quer ser, só não sabe quando, né? Porque não tem nenhuma eleição marcada também. Ele vai ser, se ele quer, ele vai, né? Porque o Ronaldo... Vai ser, cara, porque ele tem influência. Claro que depende também de uma boa política, porque quem vota são os presidentes de federação. Então, se o Edinaldo, que jogou um pouco menos do que o Ronaldo, mas ele tiver um bom relacionamento com os presidentes de federação, não vai ser tão simples assim o Ronaldo ganhar a eleição, né? Porque é o Ronaldo que ele pode chegar lá e, por aclamação, sentar na cadeira. Ele tem que compor ali, fazer... É questão de política mesmo, não tem jeito. É uma eleição feita por dirigentes. Então, nem sempre... o mais bonitinho tem a preferência
dos dirigentes que também têm seus próprios interesses. O Ronaldo vai ter que saber compor a situação, mas tem o André Sanches do lado, que é um avião, né? Tem suas articulações também. O Ronaldo é muito inteligente, é um grande empresário, muito bem sucedido como atleta, como empreendedor, enfim, o Ronaldo é um cara que realmente tem tudo para fazer sucesso em qualquer coisa. Com a bagunça que tá a CBF com o Edinaldo, eu me arrisco a dizer que mesmo o Ronaldo nunca tendo a experiência de presidir uma instituição tão grande como a CBF, eu acho que ele se daria bem. Primeiro porque ele foi durante muitos anos um jogador de primeira prateleira, viveu o ambiente de seleção durante muito tempo, ganhou Copa do Mundo, enfim. Presidiu o Cruzeiro, então ele sabe das mazelas, de todos os problemas que o futebol brasileiro encara e que os clubes brasileiros enfrentam com calendário, enfim, com vários temas. E como o Alex falou, ele é um empresário muito bem sucedido, tem uma excelente visão do business, do negócio. Vendeu o Cruzeiro, né? Vendeu, Vendeu. não preside Comprou e mais. vendeu. É o Pedrinho, né? O dono dos supermercados BH. E por tudo isso, por ter essa visão apurada de business também, por ter um nome muito forte, uma marca muito forte, eu acho que o Ronaldo presidindo a CBF faria muito bem para a instituição. Vamos aguardar, a gente torce para quem sabe um dia ele possa sentar na cadeira. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço para o nosso telespectador Bruno Benazzi. Ele é palmeirense e ele tá fazendo aniversário hoje. Tá apostando no tri do Palestra, hein? Que beleza. Felicidades para você. Porque ele me ouviu. Ele me ouviu, ele tá apostando. Te ouviu, tá apostando. O repórter Thiago Salazar informou ontem que o processo de impeachment do presidente Augusto Melo está em andamento lá dentro do Corinthians. E hoje o Salazar traz a defesa do dirigente e a posição da Gaviões da Fiel. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, logo depois da notícia de ontem, da confirmação da reunião que vai votar o impeachment do Augusto Melo na próxima quinta-feira, aqui atrás de mim, no Parque São Jorge, a partir das 19 horas, o presidente se manifestou em nota oficial, ele publicou um texto nas redes sociais dele. A gente separou 2 trechinhos aqui, claro, que o Augusto Melo demonstrou muita indignação. Em dado momento da nota, ele diz o seguinte, abre aspas, não admitirei que cassem o meu mandato sem que tenha sido garantido o meu direito de defesa. Mais à frente ele diz o seguinte, ressalto aqui que a condenação sem provas é considerada golpe e todos aqueles que pensam em tomar o poder sem o voto direto dos associados serão cúmplices disso. Bom, tá aí a nota oficial do Augusto Melo, que só se manifestou desta maneira. Logo em seguida, algumas horas depois, a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, maior torcida organizada do Brasil, resolveu também se manifestar em nota e por vídeo. A gente vai separar aqui um trechinho do Alexandre Pereira, famoso Ale, presidente da Gaviões, falando sobre essa reunião e a posição da torcida. Matematicamente, a gente não estamos fora ainda do risco do rebaixamento, né? Por mais que o time melhorou demais, né? A gente teve uma sequência muito grande de vitórias, coisas que a gente não tinha há muito tempo, graças a toda essa corrente da fiel torcida, graças aos jogadores também, enfim, graças a todos os corintianos, né? E agora a gente se depara com esse pedido de impeachment nessa reta final de campeonato, que ao nosso ver, esse momento turbulento interno do clube pode às vezes prejudicar os jogadores, pode prejudicar entre as 4 linhas. Isso é muito grave, mano, entendeu? E outro ponto importante também, e a conclusão do inquérito policial? Não está sob investigação? Então por que se antecipar sem ter uma conclusão do inquérito policial? Como a gente já frisou alguns meses atrás, né? A gente não estamos por LNB, não estamos por Augusto Melo, nem por ninguém, nós estamos pelo Corinthians. Se for comprovado que algum dirigente, ou o próprio Augusto Melo, fez alguma coisa de errado que prejudica a nossa história e o Corinthians, a gente vai ser o primeiro a pedir o impeachment dele, pedir a cabeça dele. Bom, tá aí, esse é o recado da Gaviões. A Gaviões e as outras torcidas organizadas do Corinthians se manifestaram dessa maneira, de ser contra o impeachment neste momento, mas deixando claro que se aparecer alguma prova ali, cabal, eles vão se posicionar, então, a favor do impeachment. Há uma promessa de que novas denúncias devem acontecer ainda essa semana. Mesmo assim, por enquanto, a promessa das organizadas é vir aqui para a porta do Parque São Jorge na quinta-feira. O Corinthians já está em contato com a polícia, inclusive
inclusive para de repente trazer a tropa de choque para cá, solicitar a presença da tropa de choque. O clima promete ferver na quinta-feira aqui, Michele, nessa votação que pode afastar imediatamente o Augusto Melo ou não. Bom, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre assim, esse processo de impeachment, quer dizer, vai ser votado o impeachment na semana que vem, quinta-feira, pelo Conselho do Corinthians. Ô, Michele, não que eu seja favorável a que as coisas que são feitas de forma ilícita, que firam a instituição, que prejudiquem o Corinthians, passe batido. Eu acho que se há realmente provas concretas e se há motivo para que haja um processo como esse, as coisas têm que vir a cabo e acontecer. O que eu acho apenas é que se isso tem que acontecer, eles poderiam esperar mais um mês, por exemplo, mais 20 dias, porque esse é o momento em que não daria para ter um foco diferente do que essa reação maravilhosa que o Corinthians está tendo dentro do Campeonato Brasileiro. Isso pode conturbar, atrapalhar o ambiente, de repente agora na reta final o presidente sai, ninguém mais vai saber o que vai acontecer, vai virar uma bagunça, um pandemônio lá dentro. Acho que isso é descabido para essa hora que o Corinthians busca uma vaga para Libertadores no ano que vem. Se tem que fazer, se é uma politicagem gigantesca lá dentro, segura mais 15 dias, 20 dias, um mês, não vai matar ninguém. Tirar o presidente agora ou no mês que vem, se ele tiver que ser tirado. Então eu acho que o momento foi completamente infeliz e parece que muitas pessoas pensam muito mais nos seus interesses do que no próprio bem do Corinthians. Não, a oposição ela até usa como desculpa o fato de a gente esperou o Corinthians se distanciar da zona de rebaixamento para promover esse processo todo. Mas além de o Corinthians ter se salvado do rebaixamento, ou praticamente se salvado, o Corinthians tem chances reais de se classificar para a Libertadores. E aí a impressão que passa é que a oposição quer, de alguma forma, deixar o ambiente um tanto quanto turbulento para que o Corinthians, quem sabe, não se classifique a Libertadores, para não fortalecer ainda mais a gestão do Augusto Melo, porque o Augusto Melo, a gente sabe, vinha sendo bastante pressionado até a chegada do Memphis Depay e dessa guinada do Corinthians. Hoje a gente não fala mais do Augusto Melo, a gente não tem mais tantas manchetes de bastidor do Corinthians quanto a gente tinha pré-Memphis Depay. Então é um ambiente político muito caótico, ao meu ver não tem santo na história, mas é preciso esperar que a polícia conclua as investigações e que de fato sejam apresentadas provas para poder pautar essa destituição do Augusto Melo. Enquanto isso, eu acho completamente descabido a saída do presidente justamente na reta final e decisiva da temporada. Deixa eu perguntar uma coisa para o Salazar. Salazar, são 3 perguntas que eu tenho. A primeira, eles não iam fazer esse processo de impeachment quando já tivesse decidido alguma coisa a polícia, o Ministério Público? O Ministério Público acabou definindo alguma coisa ou não? Porque não ouvi falar nada. Então eles vão votar mesmo sem ter uma definição da polícia, é isso? É isso, Michele. Eles vão votar antes da definição da polícia porque não há um prazo. A gente não sabe quando que a polícia vai concluir esse inquérito. O que eu posso falar para vocês é que o inquérito avançou bastante nos últimos tempos. Alguns personagens desse inquérito, inclusive, foram ouvidos nessa semana. Pessoas da Vaidbet foram ouvidas nessa semana. E a informação de bastidor é de que está muito perto da conclusão. Existe, inclusive, a possibilidade de Augusto Melo e alguns dirigentes aqui do Corinthians serem indiciados pela polícia nesse intervalo entre a votação no Conselho Deliberativo e uma eventual votação na Assembleia dos Sócios, que deve acontecer só no ano que vem, caso o Augusto Melo perca a votação aqui no Conselho. Tem muita gente que acredita que neste intervalo vai acontecer uma ação da polícia, mas o Conselho Deliberativo ele fez a sua investigação, ele entrevistou pessoas envolvidas no caso da Vaidbet, há relatórios, há também depoimentos. O Conselho entende que tem substâncias suficientes para avaliar se tem coisa certa, coisa errada e votar se isso deve ou não culminar com o impeachment do Augusto Melo. O Conselho pode optar, decidir, não precisa ter uma votação de impeachment e aí não vai para a Assembleia dos Sócios, né? Salazar, uma outra pergunta. Como que fica o Memphis Depay caso o Augusto Melo saia
seja afastado por um período da presidência da equipe, ou você vem até a sofrer um impeachment? Michele, não muda absolutamente nada. Os jogadores, normalmente, não se metem nesse tipo de história, né? Isso é coisa política do clube, dos dirigentes. Os jogadores até evitam esse tipo de contato. O que a gente sabe é o quê? Que o Memphis Depay soube do que estava acontecendo, perguntou para algumas pessoas no CT o que está acontecendo. Poxa, não sabia, não imaginava. Para ele, uma grande surpresa. Claro, ele não estava aqui acompanhando todo o clima de bastidor do Corinthians nesse ano. Mas não muda absolutamente nada. O Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até a metade do ano de 2026 e tem que cumprir esse contrato. Se quiser sair antes, ele tem que pagar uma multa muito alta, e até onde a gente sabe, o jogador não pensa nisso, independentemente do impeachment ou não. É um assunto que fica alheio aos jogadores que estão lá só para jogar bola, Mi. Uma pergunta e resposta rapidinha, Salazar. O diretor tá bravo aqui. E o Fabinho Soldado? Porque esses cargos assim que são mais ligados ao presidente, será que ele continuaria então? A tendência aqui sim é que o Fabinho Soldado continue, Michele. O estatuto prevê que toda a diretoria seja demissionária num caso de impeachment. Quem assumiria no lugar do Augusto Melo nesse momento, de maneira provisória? O vice, Osmar Stabile. E aí caberia ao Osmar definir quem fica e quem sai. Ele poderia falar, bom, esse aqui fica, esse aqui sai, Fabinho fica, o diretor X sai. A tendência, pelas informações de bastidores, é que os diretores estatutários devem sair caso o impeachment aconteça aqui no Conselho. Agora, os profissionais de mercado, como é o Fabinho Soldado, que não é de cargo estatutário, esses devem continuar. Então, apesar desse risco, se o Augusto Melo acabar realmente sendo afastado, o Fabinho Soldado, a tendência é que continue no comando do futebol do Corinthians. O Palmeiras entra em campo amanhã em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Se ganhar, porque o Botafogo está 2 pontinhos à frente, se ganhar, fica o Palmeiras 1 ponto à frente mas do o Botafogo vai jogar amanhã também. Mas vai perder, entendeu? Então quem traz pra gente todas as notícias do Verdão, quem é? É o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silveira. É clima de decisão no clube, né? Sem dúvida, Michele, tudo bem com você, querido? Um beijão aí, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Detalhe, os 2 jogos amanhã, o do Palmeiras fora de casa contra o Lanterninha Atlético Goianiense, em Goiânia, e do Botafogo líder 2 pontos à frente, contra o Vitória, que faz uma ótima campanha no segundo turno, o jogo vai ser no Engenhão. Essas partidas serão simultâneas, às 19h30, começando os 2 jogos. Então não vai ter aquela pressão de um jogar primeiro, né, e colocar uma carga a mais emocional em cima do concorrente ao título. Eu queria trazer para essa conversa o xerife da zaga palmeirense, Gustavo Gomes, que participou de uma espécie de operação de guerra no meio de semana, uma enorme aventura, defendeu a seleção paraguaia na terça-feira, nas eliminatórias, jogo em La Paz, na altitude da Bolívia, e menos de 24 horas depois, graças ao jatinho da titia Leila, já estava lá o capitão do time, Gustavo Gomes, à disposição do Abel para o jogo no dia seguinte, em Salvador. Saiu da Bolívia, a altitude, foi para Salvador, um calor enorme, e precisou sim ser utilizado, porque o Murilo se machucou, desconforto muscular, aí o Abel Ferreira tirou o Gustavo Gomes do banco e o xerifão, capitão do time, deu conta do recado. Não fez gol, mas fez a parte dele, e ele disse o seguinte a esse respeito. Cara, acho que não é só o mérito meu, é do Palmeiras, da presidente também que preparou toda a logística, deu tudo certo, já estava à disposição do treinador, como falei, eu fiz minha recuperação no avião, já a suplementação, então eu cheguei lá e já estava à disposição. Depois do jogo, no jogo pode acontecer tudo, o Murilo saiu lesionado, acho que com câimbra, alguma coisa aí que pode acontecer, o clima lá também é pesado, mas deu tudo certo, conseguimos uma vitória que é o mais importante, e é momento também de estar todo mundo junto. Estamos na reta final do campeonato, estamos aí lutando, brigando, e é isso que temos que fazer em cada jogo,
porque Palmeiras não é só um jogador, somos todos, então temos que estar nesse momento todo mundo junto. Trabalho de equipe e o Palmeiras salivando pelo tricampeonato brasileiro nessa briga com o Botafogo, cabeça a cabeça. Problemas de Abel Ferreira para o jogo de amanhã? Olha, vamos por partes. O Murilo, que se machucou, não foi constatada a lesão, mas ele não treinou hoje. Então, vamos tratar o Murilo como dúvida. A boa notícia é a volta do craque do time, o Estevão, que cumpriu a suspensão automática. Também ficam à disposição do Abel depois de suspensão automática o Richard Rios e o Mike. Agora um pepino aí para o Abel administrar, um dilema, porque muitos jogadores importantes estão pendurados. E depois do jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras recebe no Allianz Parque, terça que vem à noite, o Botafogo, confronto direto. E olha só os jogadores que estão pendurados com 2 amarelos. Goleiro Everton, lateral direito Marcos Rocha, todos os zagueiros, até o Murilo, que é dúvida, está com 2 amarelos, o Gustavo Gomes com 2 amarelos, o Vitor Reis, que é o garoto aí prodígio da zaga do Palmeiras, também com 2 amarelos, tem o Maurício ainda, então são muitos jogadores. O que fará Abel Ferreira? O Murilo não deve jogar. Ele coloca Gomes e Vitor Reis e arrisca perder um desses caras para o próximo jogo. Eu acho que é o que ele vai fazer, mas é uma questão a ser analisada, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre, fala, Alex. Essa questão que o Silvestre colocou no final aí, ela é importante, porque o próximo jogo é o que a gente está esperando que seja o jogo da decisão do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo. Como o Palmeiras tem muitos... Terça-feira, São Paulo vai parar. Vai parar, é o jogo como se fosse a final do campeonato, embora não seja na prática, mas em tese é. E essa situação do Palmeiras enfrentar um time já rebaixado, mas ao mesmo tempo tendo que encarar a partida com total seriedade, porque é justamente nesses momentos que as surpresas ruins podem acontecer, ele vai ter que colocar força máxima amanhã. O que eu acho que ele vai fazer é orientar esses jogadores pendurados a tomarem um pouco mais de cuidado. Eu sei que na hora que a bola rola, a cabeça esquenta e não dá muito pra você pensar nisso, mas eles têm que ser inteligentes. O Everton, por exemplo, não tem que tomar cartão, não força pode fazer máxima cera. todo dia, não pode fazer cera, não pode fazer... Né? Zagueiro é mais difícil, às vezes você tem que matar a jogada, toma, mas... O que não pode é tomar por reclamação, tomar por chutar a bola longe, por fazer catimba, por reclamar com a arbitragem por causa de um lateral que foi pra mim e não foi pra ele. Então, cartão besta é imperdoável. Cartão necessário faz parte do futebol. Sem dúvida nenhuma. Perder um desses jogadores que estão pendurados para a partida contra o Botafogo, alguns deles são extremamente importantes para a equipe do Palmeiras. Por exemplo, eu aposto que se o Abel pudesse optar, se tivesse que um zagueiro receber um cartão amarelo no jogo contra o Atlético Goianiense, que receba o Vitor Reis para o Gustavo Gomes formar a dupla de zaga com o Murilo contra o Botafogo. O problema é se os dois tomarem. O problema é se os dois tomarem e a gente sabe que a gente não consegue controlar esse tipo de coisa ao longo dos 90 minutos. Por mais que a partida prometa ser um tanto quanto simples ou não tão complicada para o Palmeiras, porque a gente está falando do lanterna do campeonato, o adversário do Verdão. Mas o Palmeiras às vezes pode se complicar, às vezes o adversário que já não tem mais nada a perder pode se expor mais, pode ir com a mentalidade de estragar ou atrapalhar a trajetória do Palmeiras nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O que o Palmeiras tem que fazer é entrar com seriedade, não dar espaço para um possível salto alto e ter a consciência de que é preciso evitar faltas mais assintosas que possam render um cartão amarelo. Vamos voltar a falar de Corinthians, mas dessa vez sobre o futebol do clube. Salazar, Ramon Dias vai ter que se virar sem a dupla de ataque no domingo, é isso? Pois é, Michele, essa notícia chegou agora há pouco, né? A gente já sabia que ele não ia poder contar com o Memphis Depay, vai ter que cumprir suspensão, atacante holandês. Só que lembra que o Yuri Alberto saiu no intervalo sentindo a coxa direita? Pois bem, o Corinthians confirmou que depois de alguns exames foi constatada uma lesão no músculo da coxa direita do Yuri Alberto. A boa notícia é que é uma lesão de grau 1.
normalmente uma semaninha o jogador já está bom, já está apto para voltar para o campo. O problema é que ele vai ficar de fora dessa partida de domingo contra o Vasco da Gama aqui na Neoquímica Arena. Portanto, Ramon Dias vai ter que montar uma nova dupla de ataque, sem Yuri Alberto e sem Memphis Depay. Além desses dois, o Ramon também não vai poder contar com o Félix Torres. O zagueiro voltou da data FIFA com uma lesão também na coxa direita, só que um pouquinho mais grave. Lesão de grau 2. E como faltam só 4 partidas, a tendência é que o Félix Torres não atue mais pelo Corinthians nessa temporada de 2024. Falando nesses jogadores do elenco, vamos abordar aqui também a questão do Hugo Souza. Só uma breve atualização, porque o Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, deu uma entrevista aos nossos amigos do Meu Timão e admitiu que o Flamengo recusou mais uma vez uma tentativa do Corinthians em apresentar uma garantia. O Corinthians apresentou uma nova garantia para fazer aquele pagamento de 800 mil euros, só que, de novo, o Flamengo não aceitou a garantia do Corinthians. O Corinthians continua naquela, dentro do prazo, é até o dia 30, vai correr atrás de uma outra alternativa. O discurso é sempre muito otimista de que vai dar certo, para o torcedor ficar tranquilo, mas, por enquanto, nada feito e mais uma tentativa sem sucesso da diretoria do Corinthians. Agora, com Hugo Souza no gol, sem Yuri Alberto, sem Félix Torres, sem Memphis Depay, o Corinthians pega o Vasco da Gama, que vive uma fase completamente oposta ao Timão. Dá uma olhada no retrospecto das duas equipes nas últimas 10 partidas pelo Brasileirão. O Vasco vem de 5 derrotas, 3 empates e só 2 vitórias nesse período. São 3 derrotas nos últimos 3 jogos do Vasco. Já o Corinthians, nesse mesmo período de 10 partidas pelo Brasileirão, são 7 vitórias, 2 derrotas apenas e 1 empate, contando que são 5 vitórias consecutivas nas últimas 5 rodadas. Fases completamente opostas, problema com a história do Hugo Souza e dor de cabeça para o Ramon, que não vai ter nem Yuri Alberto, nem Memphis Depay nesse domingo contra o Vasco, Mico. Legal, Thiago Salazar, muito complicado, bom. Hein? É. Piora, porque sem os 2 principais atacantes, você perde poder de fogo. A boa notícia para o Corinthians é que o Vasco é uma porcaria. Tá tomando mas pau de é o todo mundo. ex-time do Ramon e o Ramon falou aquilo tudo que falou também. durante a semana e eu acho que o Vasco vai entrar meio mordidinho querendo mostrar alguma coisa em campo. Eu também acho. O Vasco foi vaiado depois da derrota para o Internacional ontem. O Vasco teve de engolir seco as declarações do Ramon Dias dizendo que o Corinthians é muito maior que o Vasco. Enfim, tem muitos ingredientes para que os vascaínos se motivem e entrem em campo na Neoquímica Arena com sede de vitória. Sede de vitória é uma coisa, capacidade para vencer é outra. Mas agora, analisando que o Yuri Alberto e o Memphis Depay, as 2 lideranças técnicas do time, além do Rodrigo Garro, não poderão jogar, eu acho que o Vasco passa a ter mais chances de sucesso na casa do adversário do que teria com o Memphis Depay e o Yuri Alberto em campo. A gente sabe dos números do Yuri Alberto, da importância ofensiva que ele tem para o Corinthians. O Memphis Depay também tem evoluído, tem caído nas graças do torcedor. É um jogador em que o adversário já olha diferente, já respeita mais. Promessa de um grande jogo. Um confronto direto por uma vaga na Libertadores. O Vasco não quer deixar essa possibilidade de disputar o torneio continental escapar. E o Corinthians vem extremamente embalado. Então, o que dá pra gente esperar é de um jogo bastante disputado. Você viu essa arte aí que estava aparecendo? Olha lá, Você viu a arte? 7 vitórias do Corinthians. Se der pra voltar, diretor. O principal da arte são... 2 do Vasco. O Corinthians vem de 5 vitórias e o Vasco de 3 derrotas. Onde você tá vendo 5 vitórias? Embaixo porque ali. são 7 no total, Embaixo. 5 Sim, mas na ó, embaixo. sequência. O Corinthians vem de 5 vitórias seguidas. O Vasco de 3 derrotas seguidas. Tá. E tá uma porcaria o time do Vasco. Não tá jogando nada. Ontem jogou com o Internacional em casa, perdeu por 1-0. E poderia ter perdido demais, só dava Inter. O Inter mandou no jogo, parecia que tava jogando no Beira-Rio. O Vasco tá muito ruim e o Corinthians, sem meio time, ganha do Vasco. Palmeiras tem eleição para presidente no domingo. Leila Pereira de um lado, Savério Orlandi disputam o pleito. O Alexandre Silvestre vai te explicar direitinho como que vai ser essa disputa pelos votos dos associados. Está contigo, Silvério. Michele, semanas atrás o Conselho aprovou as 2 chapas. 2/3 do universo dos conselheiros pró-Leila.
1/3 a favor do Savério, ou seja, já é uma reconquista da oposição que na eleição passada praticamente não existiu, né? Insípida, inodora e incolor. A Leila foi aclamada presidente do Palmeiras. Agora, quem vai decidir no domingo não é o conselheiro, e sim o associado do Palmeiras. São aproximadamente 7 mil eleitores, sócios, que estão pagando em dia, que vão poder participar. A expectativa é de 3.500 votando. A eleição começa às 8 da manhã na sede social do Palmeiras, lá no clube, na Rua Palestra Itália, vai até às 5 da tarde. Logo depois já deve estar tudo definido. A Leila Pereira, todo mundo conhece, é uma empresária, é a presidente atual, é a patrocinadora do Palmeiras, está prometendo inclusive trocar o patrocínio da Crefisa, que é uma das empresas dela, por uma casa de apostas. Talvez até anuncie no domingo, se ela for confirmada como a presidente, o que é a tendência, ela é a favorita. O Savério Orlandi é um advogado formado pela PUC, conselheiro vitalício do Palmeiras há 23 anos. Ele foi diretor de futebol entre 2007 e 2010 nas gestões dos presidentes Della Mônica e também do Luiz Gonzaga Beluso. E como diretor de futebol foi uma vez campeão paulista, aquele time do Valdívia que decidiu o Paulistão contra a Ponte Preta. Agora eu não me lembro se foi 2007 ou 2008, mas num desses 2 anos. Então essa é a expectativa, Michele. A nossa equipe estará lá a postos, acompanhando tudo, e com certeza a gente vai atualizar o que vai acontecer domingo no Mesa Redonda, na condução do Osmar Garrafa. De um lado, a Leila, que diz que o Savério não tem nada a acrescentar à gestão do Palmeiras. E do outro lado, o Savério, que diz que a Leila é autoritária e está usando a máquina do poder a favor dela na campanha. Por favor, e agora? O que a gente pode esperar nesse domingo? Continua sendo muito favorita a presidente Leila Pereira para ter mais 3 anos de mandato. Agora, eu acho que realmente a oposição ganhou corpo dentro do clube. E isso é saudável, tá? Isso é muito bom para que a situação não se sinta também absoluta e possa fazer o que quiser, sem nenhum tipo de fiscalização, de controle, de debates internos, né? Então, mas a Leila Pereira, por tudo que ela vem pavimentando ao longo dos anos, desde antes de ser candidata, ela deve ganhar a eleição até com uma certa folga. Mas tem uma oposição hoje no Palmeiras, o que não tinha na primeira eleição dela. Concordo, a oposição é sempre saudável numa democracia, num ambiente democrático. Agora, a Leila Pereira merece um segundo mandato, ao meu ver. Eu acho que ela é uma grande gestora. A gente falou, né, da possibilidade do Ronaldo Fenômeno ser presidente da CBF. Eu acho que a Leila Pereira também seria uma outra figura. Tem total capacidade de presidir a CBF e fazer do futebol brasileiro um futebol melhor. E assim tem feito também à frente do Palmeiras, não caindo na pressão da torcida por reforços, tendo convicção no trabalho, convicção nas contratações, não caindo na armadilha de contratar estrelas para ter mais mídia e sim apostar no planejamento juntamente com a diretoria e a comissão técnica. Enfim, o Palmeiras ele caminha passos largos para ser ainda mais referência no futebol brasileiro e muito por causa dessa visão da presidente Leila Pereira. É a grande favorita e só não vai para o segundo mandato se acontecer algo muito fora da curva nesse final de semana. Tá certo. Bom, pessoal, domingo, Mesa Redonda, vai estar muito especial. Vai trazer tudo sobre as eleições no Palmeiras, vai trazer tudo sobre os jogos com o Alexandre Silvestre, o jogo do São Paulo de sábado, o Corinthians, classificação, como que tá ficando. E quem é o nosso convidado? Bruno Vicari, né? Bruno Vicari, ESPN, nosso colega grande Virá. apresentador, jornalista, parceiro, amigo. Muito bom. Vai e palestrino também. E tem um monte de presentes para vocês, tá certo? Então aproveitem esse domingo, vai estar muito especial. Mesa Redonda, Futebol Debate, Osmar Garrafa, Alex Miller, Chico Lang, o Miller, o Paulo Sérgio, eu, Bruno Vicari e mais um monte de gente. E todos vocês que vão acompanhar o programa. E todos vocês nos acompanhando. Cobertura completa da rodada do final de semana. E projetando Palmeiras e Botafogo na terça-feira também. Vamos fazer muita coisa a respeito desse jogo que vem na terça. Então tá certo, pessoal. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia aqui com a gente. Um ótimo final de semana e até domingo. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau!